E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos juntos novamente para mais uma aula. Vamos tratar de um assunto bem legal hoje, um assunto que está em alta, vamos dizer assim, que tem sido muito discutido nos últimos dias, que é a questão da responsabilidade com a natureza. Então, eu trago hoje para essa aula o pensador Hans Jonas, que traz uma discussão essencial sobre a questão da responsabilidade para com a natureza, para com toda essa forma de pensar o meio ambiente. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jadismar, tinha esquecido de me apresentar, e para os que já me conhecem, né, vamos discutir comigo mais um pouco de um tema tão relevante para a nossa sociedade. Então, eu vou partilhar aqui a tela para que a gente possa acompanhar. Então, o princípio de responsabilidade em Hans Jonas. De uma forma mais geral, vamos dizer assim, que o princípio de responsabilidade em Hans Jonas trata-se de uma forma de pensar a ética para com a natureza. Então, falar do princípio de responsabilidade em Hans Jonas é falar também de ética. Uma ética para a natureza, uma ética que se constrói para que se guarde, para que se proteja, para que se preserve a natureza, pensando em gerações futuras. A gente sabe, pensando uma realidade nossa hoje, é que o planeta Terra, ele vem sendo ou vem sofrendo um grande desgaste provocado pelo homem. O homem, ele atua de modo a utilizar recursos da natureza, a utilizar recursos do planeta, e esses recursos, eles são retirados, mas ninguém tem a preocupação de repor toda essa matéria-prima, todos esses recursos que são retirados de lá. E aí a questão que a gente pode fazer, né? E será que vai ter recursos? Será que o planeta vai dispor de recursos? Até quando? Até quando nós poderemos tirar de lá sem repor? Essa é a preocupação. Será que um dia vai acabar? Provavelmente vai. Provavelmente um dia acabe. Se não são recursos renováveis, um dia vai acabar. E aí? E as gerações futuras, como é que vai ficar? Aqueles que virão depois de nós, será que um dia ainda vai ter planeta para que essas pessoas possam se preocupar? Então, são questões como essas, né, que nos interessam e que cabe a gente refletir um pouquinho e pensar sobre esse princípio de responsabilidade a partir do filósofo Hans Jonas. Então, Hans Jonas, ele viveu durante quase todo o século XX, é um pensador recente, novo, né, bem contemporâneo, e ele presenciou mudanças que ocorreram nesse período. Presenciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o advento do nazismo e o triunfo da sociedade tecnológica. Assim como nós presenciamos hoje também. Cada vez mais a tecnologia ela avança, cada vez mais a tecnologia toma de conta, né, do nosso meio, a ponto de que o nosso trabalho, a nossa vida particular, pessoal, familiar, há a inserção desses mecanismos. Esse momento agora eu estou utilizando de uma tecnologia para fazer com que a minha fala, para fazer com que essa aula chegue até vocês. Então, a tecnologia é bem presente no nosso meio, não é verdade? E vocês também, quando estiverem assistindo essa aula, vão estar lá com um aparelho ligado para assistir a essa aula. Então, vão estar utilizando de uma tecnologia muito interessante, né? Muito bom isso também, mas traz também muitas consequências que a gente vai poder hoje discutir um pouco. Então, na ética tradicional, a natureza não era ostentada como objeto da responsabilidade humana, pois emergia somente os problemas emergentes do aqui
e o agora, né? Pensar a ética daquilo que está acontecendo em um momento atual, em um momento do agora. Essa era a forma de pensar de uma ética mais tradicional. E agora, a gente, a partir de Hans Jonas, a gente pode pensar em uma ética não do pensamento do agora, mas do pensamento do amanhã, do depois, das próximas gerações, aqueles que virão depois de nós. Então, Hans Jonas, ele não nega as premissas da ética tradicional, mas busca uma ponderação sobre o significado dessas mudanças para a nossa condição moral. Então, é preciso pensar a ética como uma forma de atuação presente, mas é preciso pensar a ética também como uma atuação futura, para o amanhã, para o depois. Afinal de contas, eu posso nem viver amanhã, mas outros viverão, né? Meus descendentes viverão, nossos descendentes estarão lá. E o que serão desses descendentes se nós não deixarmos nada para eles, né? Então, é uma preocupação que precisa estar em pauta para que possamos pensar e preservar esse mundo para que outras gerações também possam usufruir dele. Hans Jonas quer chamar a atenção para a insuficiência dos imperativos éticos tradicionais diante das novas dimensões do agir coletivo. Jonas, portanto, propõe o princípio de responsabilidade como sendo um princípio ético para a civilização tecnológica. Pessoal, imagine que toda tecnologia, todo o sistema de produção que nós temos hoje traz para nós um bem-estar, não é verdade? Mas esse bem-estar, como eu já tinha falado, apresenta muitas consequências. Por exemplo, e é o que está em jogo aqui na nossa aula, é a destruição da natureza, que está em jogo para Hans Jonas, a destruição da natureza. Então, esse princípio de responsabilidade é uma preocupação com essa destruição da natureza. É uma preocupação com esse avanço da tecnologia, com esse avanço de tanta produção, de tanta produtividade, porque nós sabemos que para produzir é necessário utilizar de recursos naturais, é preciso utilizar de matéria-prima, e essa matéria-prima vem de onde? Da natureza, né? Mas um dia ela vai acabar, como a gente estava falando. Então, isso implica nesse princípio de responsabilidade. Não podemos pensar em um indivíduo, mas precisamos pensar em um agir coletivo, né? Em pensar o todo. É óbvio que eu sozinho não posso mudar essa realidade, mas a população, todo mundo junto, facilita com que esse cenário ele possa ser modificado, né? Então, como tópico seguinte, nós temos aqui a civilização tecnológica, e com Jonas inicia-se uma nova perspectiva quanto aos seres futuros exigirem eticamente compromisso daqueles que os gerarão, mesmo que ainda não tenham sido gerados. É interessante pensar, né, como é que aqueles que ainda vão nascer estão exigindo uma ética para com eles. Essa ética é pensada por nós. Nós que precisamos nos antecipar e pensar em uma forma de resguardá-los, e pensar numa forma de protegê-los, de preservá-los. Então, cabe a nós, sujeitos que vivem em um presente, cuidar, deixar um mundo agradável para aqueles que vão vir depois de nós. Então, essa perspectiva de preocupação, essa perspectiva de responsabilidade que nós precisamos ter. Ponto de partida para o princípio de responsabilidade. A técnica subordina a natureza. A técnica molda a natureza. A técnica, ela domina a natureza, né? Vamos dizer assim. Todas essas formas de pensar do homem, elas são criadas justamente para esse domínio, para essa transformação da natureza. Então, o potencial da técnica é uma ameaça ao futuro da humanidade. Mas, professor Jadismar, você está dizendo que não deveria existir a técnica? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a técnica, de uma forma exagerada, a técnica, de uma forma sem controle, pode trazer resultados drásticos para a humanidade. E essa é uma realidade. Nós não precisamos esperar o futuro chegar. O presente já demonstra isso para nós. E é por isso que essa preocupação ela precisa acontecer agora.
A natureza modificada gera consequências para gerações futuras. É o que está em jogo. A natureza modificada traz consequências. Não é difícil entender, não é difícil perceber que modificações no seio natural já vêm ocorrendo. Grandes tempestades, tsunamis, grandes períodos de seca, períodos de inverno com frio intenso, bem mais longo e cada vez mais frio, cada vez mais intenso. Então, são modificações e são respostas dadas pela própria natureza, já como consequência da atuação do homem no mundo. Representação de perigo. Essa influência do homem, ela gera um perigo. Nós somos um perigo para o mundo, nós somos um perigo para o planeta Terra. É um fato, é difícil talvez compreender isso, mas é uma realidade e a gente precisa se esforçar para compreender isso. Quando a gente joga lixo na rua, a gente está destruindo, a gente está sujando, a gente está contribuindo para que a natureza ela seja modificada. Quando a gente destrói uma árvore, quando a gente corta uma planta, a gente está destruindo, está contribuindo para que essa natureza ela seja transformada e transformada de forma negativa. Portanto, é preciso pensar uma ética para o futuro. É preciso pensar uma ética para aqueles que virão depois de nós. E a ética de Jonas visa o todo orgânico existente na natureza. Ele não visa um indivíduo, ele não visa uma parte do todo. Pelo contrário, ele visa o todo, ele visa a totalidade. Tá? Então, a responsabilidade enquanto princípio. A responsabilidade não é reciprocidade, porque a gente precisa ter essa responsabilidade com a natureza e com o outro, sem querer nada em troca, sem pensar que vamos ter uma resposta de forma positiva ter uma contribuição como reciprocidade, não há. Tem que ser um ponto de partida nosso, apenas de ida, apenas do fazer. É uma responsabilidade não no âmbito jurídico, porque nós não somos obrigados, nem tem uma lei nos obrigando a fazer, mas é uma responsabilidade que deve ser construída de nós, de dentro para fora. É uma responsabilidade como dever natural, como dever nosso, de olhar para amanhã, de olhar para o amanhã, de olhar para o outro, de olhar para a natureza e tudo aquilo que está fora de nós e se preocupar com ele. A responsabilidade natural difere da responsabilidade contratual, porque a natural é algo que a gente sente a necessidade de fazer. O contratual está especificado, é escrito, e não tem nada escrito em relação a essa responsabilidade com a natureza. Pelo menos ainda não. A responsabilidade abarca o ser total, e a responsabilidade política se funda em caráter de responsabilidade própria, porque essa responsabilidade é nossa, não é do outro. É do outro também, mas eu não preciso esperar pelo outro para que eu possa agir. Eu preciso agir e começar a agir sozinho, ter essa iniciativa. Conceito de novos poderes. A tecnologia, não vou discutir ponto por ponto, porque são bastantes, né? A gente não pode demorar tanto, mas depois, em aulas presenciais, a gente pode explorar bem mais esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai gerar uma discussão bem agradável, bem legal. Então, a tecnologia ocupa os espaços da ação humana, a gente sabe disso, né? Substitui, inclusive, em alguns casos, o homem. A modernidade transforma seu destino em uma compulsiva vontade de poder sobre o mundo das coisas. A gente sabe que cada vez mais essa contemporaneidade a partir de um capitalismo desenfreado, a partir de uma globalização que transforma distâncias, né, em formas de lidar com o outro, de lidar com a realidade de forma bem mais próxima. Então, essa modernidade se encaminha para transformar o mundo de uma forma bem compulsiva. A tecnificação da ciência e a cientificação da técnica produz resultados eficazes cada vez mais precisos e definitivos, nós sabemos disso, e sabemos também da importância dessa técnica, dessa ciência para o mundo. Afinal de contas, é a ciência que traz benefício. Nós vivemos hoje, mais do que nunca, uma realidade em que a ciência é de suma importância, de suma relevância, como, por exemplo, na fabricação de vacinas para a cura pelo menos para o controle, né, do coronavírus, da Covid. Então, a gente entende que a ciência é necessária, que a técnica é necessária. Mas o que está em jogo não é a técnica, é a
a técnica quando utilizada para malefícios, para destruição. A técnica precisa ser utilizada, mas para algo positivo e não para algo negativo, né? Então, o conhecimento científico tem alcançado resultados inimagináveis, nós temos acompanhado e sabemos disso. E a ética em Hans Jonas propõe limitar o poder do agir dos avanços da ciência. Mas, como eu disse, não é o limitar da ciência no âmbito positivo, no âmbito que traz benefício, mas no âmbito destrutivo. Se é para o âmbito destrutivo, é preciso frear sim, porque se não frear, a humanidade talvez nem exista mais daqui a alguns anos. Né? Será que nós corremos os riscos de extinção? Né? Será que a raça humana será extinta nos próximos milênios, nos próximos séculos? Quem sabe, né? Nós não podemos garantir que isso não possa acontecer, não é verdade? E eu trago aqui, né, algumas imagens que são resultados da técnica, que são resultados da ciência, mas são resultados drásticos, são resultados negativos, quando a ciência, quando a técnica ela é utilizada para o mal, né? Como, por exemplo, nós temos aqui, né, a bomba atômica lançada sobre as cidades de Hiroshima, Nagasaki, que destruiu praticamente toda a cidade, que trouxe resultados muito negativos, muito devastadores para muitas pessoas, né, como a transformação genética de pessoas, de organismos, de seres, e a destruição em massa. Né? Então, a técnica, desse ponto de vista, ela é muito ruim, ela é muito negativa, porque destrói, porque corrompe, né, e isso não é legal. Então, ainda temos o dilema, né, do biopoder, a biotecnologia, os genes, a biogenética, a clonagem, terapia gênica, dentre outras. Né? A gente tem uma grande vastidão, né, de discussões a respeito, algumas pessoas que defendem, outros não. Né? Então, temos também as interrogações se são colocadas a respeito da biogenética. Será que a biogenética ela é positiva, ela é negativa? Né? Então, é algo que está em jogo, é algo que está em discussão e precisa ser bem treinado, é preciso ser bem refletido a respeito dessas questões. Temos também aqui 3 possibilidades que ampliam a discussão sobre a biogenética, né? Que é a ética utilitarista. A ética utilitarista ela defende que se o bem, é preciso praticar o bem e fazer com que esse bem chegue ao número maior de pessoas. Então, se eu consigo atingir o bem no maior número de pessoas, então é válido. A ética da responsabilidade, como nós vimos em Hans Jonas, de uma preocupação com o outro. A ética da alteridade, de uma preocupação para com o outro, de uma preocupação não só para consigo, mas uma preocupação para aquilo que está fora de mim, né? Pensar a necessidade do outro, não pensar somente a minha necessidade. Então, são conceitos e são doutrinas, né, que fortalecem essa discussão com a preocupação de uma preservação da natureza e uma preocupação com o futuro do mundo amanhã. A ética da responsabilidade de Hans Jonas. Ele pensa a respeito do avanço tecnológico que gera uma instabilidade para o homem. O homem talvez perca o controle de tudo isso, né? Isso é drástico, mas ao mesmo tempo é importante esse avanço da tecnologia. A ética existe para limitar o poder do agir do homem. Imagina o homem sem limites, imagina o homem agindo sem controle, né? Como estaria o mundo? Talvez nem existisse mais, né? De tanta destruição. Mas que bom que existe a ética, que existe uma limitação, que existe um controle. Esse controle, esse limite é importante, é necessário, não pode deixar de existir. Somente uma nova ética seria capaz de balizar os efeitos dos avanços da tecnologia. É preciso estar sempre construindo, sempre atento para esses avanços, para que eles não extrapolem os meios em que devem agir, para que não destrua aquilo que a gente tem de melhor, que é o planeta, que é a natureza, que é o meio ambiente. Imagine, nós precisamos do meio ambiente, nós precisamos da natureza. Se a gente destrói, o que será de nós? Então, a nova ética terá que ser tanto mais forte quanto maiores forem os poderes que ela terá que regular. A tendência é que a tecnologia avança, a tendência é que a ética também precise acompanhar para impor limites.
À medida que o homem avança, que o homem destrói, é preciso ética, é preciso um limite também, é preciso pensar. Mas você diz, a ética suficiente não é capaz de fazer isso, é preciso leis, é preciso punir, é verdade. Mas se a gente também não desenvolver um lado ético, onde haja a conscientização do homem, só a lei também não resolve, nós sabemos disso. Então, a proposta de Jonas é fundamentar uma modernidade ética apta a restringir a capacidade humana de agir como um destruidor da autoafirmação do ser, expressa na peregrinação da vida. Eu não posso me afirmar como ser, né, como sendo aquele que vai mudar tudo, como sendo aquele que precisa de tudo, não. Mas a humanidade precisa de recursos. A humanidade um dia lá atrás precisou, nós continuamos precisando, e aqueles que virão depois vão precisar também. E é preciso ter recursos para todos. Não preciso, né, me enaltecer e querer tudo para o agora, para o eu, para suprir a necessidade do eu. É preciso deixar também para os outros que vão vir a pensar no outro, a pensar no amanhã. Jonas pensa dessa forma. É uma filosofia bonita, é uma ética bonita, é um princípio de responsabilidade com o mundo, com o outro, né? Coisas que hoje a gente vai perdendo aos poucos. Então, Jonas propõe uma forma de regular o poder de agir do homem moderno a partir das possibilidades abertas por uma heurística do temor, uma percepção dos riscos inerentes à cega manutenção dos atuais cursos da ação. Uma heurística do temor, uma heurística do medo, que é isso. O medo, às vezes, ele não impede de agir, mas o medo ele serve para nos colocar limites, para nos preparar, para nos tornar mais aptos a agir. Então, o medo não é preciso ser visto como algo negativo, mas como algo positivo, porque traz essa atenção. Então, o medo de que o futuro da humanidade não exista, criado hoje, nos propicia a agir de modo que a gente possa favorecer para que esse futuro ele venha a existir. E a forma da gente agir é preservando, é não destruindo. Então, o agir responsável visa a restrição do poder próprio e o reconhecimento de um dever não fundado sobre a reciprocidade. Lembre-se, o princípio de responsabilidade não cabe essa reciprocidade. Eu não devo agir pensando em um retorno. Eu devo agir, né? E esse agir é apenas como algo dado, doado, do fazer. Jonas enfatiza que o momento global é um convite para a reconstrução do tecido social, e para ser duradoura deve imbricar a ciência e a ética. Precisamos fazer isso, pessoal. Precisamos pensar no amanhã, precisamos pensar no outro. Precisamos pensar nesse momento global de reconstruir a nossa sociedade, de pensar uma sociedade nova. Talvez vocês pensem, é difícil pensar, é difícil mudar esse tecido social. É muito difícil, mas é preciso começar a mudar por nós mesmos. É preciso começar a mudar cada um. Se a gente começa a mudar cada um, talvez a gente chegue ao todo, ou pelo menos à grande parte. O difícil é quando nem a nós esse começo tem seu início. Então, a alteridade do outro promove o sentir e provoca um apelo à responsabilidade. É se colocar no lugar do outro, se coloque no lugar do outro, se coloque como aqueles que estão chegando, e aí a gente vai começar a pensar o mundo de uma forma diferente, né? Então, retomando o princípio da responsabilidade de Jonas, o imperativo proposto por ele é de uma ordem racional para um agir coletivo como um bem público e não individual. O mundo não é meu, o mundo é de todos. A natureza não pertence a mim, a natureza pertence a todos. Então, não é um agir individual, é um agir coletivo, porque essa preocupação também deve ser de todos. Não devemos ver a destruição física da humanidade como sendo algo mais catastrófica. Não é possível que isso seja permitido, né? Não é possível que isso aconteça. Destruir o mundo que nós vivemos, como é que pode? Como é que pode isso acontecer? Eu vou destruir aquilo que eu habito, é como se eu estivesse destruindo a minha própria casa.
Será que você iria fazer isso? Você seria capaz de destruir sua própria casa? Parece que o homem tem feito isso, destruindo o planeta, destruindo a natureza, destruindo o meio ambiente, está destruindo sua própria casa. Então, a ética que Hans Jonas aborda como ética da área do conhecimento, que emerge questões relacionadas à bioética, né? Uma nova ética. Hans Jonas determinou o princípio responsabilidade como sendo uma ética em que o mundo animal, vegetal, mineral, biosfera e estratosfera passam a fazer parte da esfera de responsabilidade. A gente falou muito do homem, né? Mas não se reduz essa discussão apenas à humanidade, ao homem, mas a tudo que é de vegetal, mineral, biosfera, a tudo que está relacionado à natureza. Então, a ética da responsabilidade em Hans Jonas abarca o todo, como eu tinha dito no início. Não é só o homem, não é só as gerações de homens que vão vir depois, mas é as gerações de tudo que o planeta detém. Essa deve ser a preocupação. E sobre a heurística do medo, em Hans Jonas, tem essa frase que diz: conter tal progresso deveria ser visto como nada mais do que uma precaução inteligente, acompanhada de uma simples decência em relação aos nossos descendentes. O medo que faz parte da responsabilidade não é aquele que nos aconselha a não agir, mas aquele que nos convida a agir. Trata-se de um medo que tem a ver com o objeto da responsabilidade. Trata-se de assumir a responsabilidade pelo futuro dos homens. Como eu tinha dito, o medo, a heurística do medo não é o medo travante, não é o medo que me impede de viver. Pelo contrário, é o medo que me impulsiona a viver. O medo de que o planeta não exista mais, por exemplo, me permite viver para preservá-lo, para cuidar. E essa deve ser nossa preocupação. Esse deve ser o medo de que algo não aconteça mais depois. O medo de que não exista mais planeta, o medo de que não exista mais amanhã. Então, se há esse medo, deve haver uma preocupação hoje, agora, para que amanhã outros possam viver e possam também continuar cuidando desse mundo tão vasto, tão bonito, que é o planeta Terra, né? Uma discussão bonita, né? Que Hans Jonas traz para nós. Portanto, Hans Jonas entende que o medo é primordial para uma ética da responsabilidade, pois é através dele que o ser humano poderá agir e refletir sobre o destino da humanidade. A heurística do medo não é um medo paralisante e nem um medo patológico, mas sim um medo que desperta para o pensar e para o agir. O medo é uma forma de frear a velocidade do conhecimento científico ilimitado. É o medo da destruição. É o medo de não existir mais. É o medo da transformação exagerada, equivocada, destrutiva. Por isso que é preciso pensar com carinho sobre essa responsabilidade, sobre essa ética em Hans Jonas. Então, algumas imagens aqui que retratam, né, esse avanço da tecnologia, que retratam a humanidade, que retratam esse avanço, a tecnologia como transformadora do mundo, o homem como transformador do planeta, da realidade em que nós vivemos, que ora é bom, é positivo, e ora é destrutivo. Então, pensemos e utilizemos dessas técnicas, dessa ciência, para o bem. E utilizemos dessas técnicas também para promover o bem-estar social e natural. Importante pensar sobre isso, né, pessoal? Então, só para a gente encerrar a nossa discussão, tem essa frase aqui que eu acho ela linda, que diz: o poder causal é condição da responsabilidade. O agente deve responder por seus atos. Ele é responsável por suas consequências e responderá por elas, se for o caso. Em primeira instância, isso deve ser compreendido do ponto de vista legal, não moral. Os danos causados devem ser reparados, ainda que a causa não tenha sido um ato mau e suas consequências não tenham sido nem previstas, nem desejadas. O fato é que nós precisamos reparar tudo aquilo que a gente faz e que destrói, né? É uma reflexão que
que é interessante, que é importante ser feita, pessoal. Então, essa é a nossa discussão sobre a filosofia de Hans Jonas. Espero que tenha chegado de forma bem positiva até vocês. E espero também que vocês possam pensar e refletir sobre esse tema, que é de suma relevância, de suma importância, sobretudo no momento que nós vivemos hoje, né? De tantas destruições, de tanto desmatamento, de tanta forma de manipular o meio natural. Então, fica aqui o meu abraço, bons estudos para vocês e até um momento futuro, tá certo? Se a gente chegar lá, mas eu creio que a gente vai chegar. Um abraço, pessoal. Tchau.